Ok, finalmente tenho material suficiente para minha review de Knockout City. Agora é só... Eita, eu deixei o Netflix ligado. O quê? Bienvenidos al Día del Payaso. Começamos com um flashback mostrando que Tila é a filha da feiticeira com o mentor, e que quando ela era criança, a feiticeira lhe deu uma bênção, falando que isso ajudaria quando ela precisasse, e depois ela vai dar um mergulho. Depois voltamos aos tempos atuais, mostrando que He-Man ainda está vivo, e os poderes do esqueleto deixam ele tão forte que ele pode ver até os confins do universo, principalmente com todo o poder que se conecta à espada. Porém, Adam distrai o esqueleto o tempo suficiente para Pacato atacar eles, e terem uma chance de fugir, mas infelizmente não dá certo. Logo após isso, a feiticeira reúne suas forças e teleporta boa parte deles para outro local, menos ela e o mentor. E o esqueleto nervoso com essa situação toda dá a ela o tratamento Donut. Adam está rapidamente perdendo sangue, então Pacato pede para Tila ajudar ele. E com isso o espírito da mãe dela aparece e ajuda a fechar o ferimento. De volta ao castelo, o esqueleto dá um power-up à Maligna, fazendo ela ser a nova feiticeira. Que não vou mentir, é um design bem legal. E então ele revela a ela que ficou vivo, pois a sua alma ficou salva no cajado e ficou se alimentando da magia dela para esperar o momento certo. Você me usou. É claro que te usei. E devolvi o favor. Infelizmente, o posto sagrado de feiticeira também veio com uma maldição maléfica, minha cara. Você está confinada para todo sempre nos salões de Grayskull, incapaz de sair um dia dessa fortaleza deserta. Mas graças ao poder que eu adquiri, vou trazer o universo para cá. Então o novo esqueleto encontra rapidamente onde todos estão e transforma a cidade em um exército de mortos-vivos, fazendo eles terem até que matar dois velhos amigos que conhecemos só 2 minutos, então eu não me importo com eles. Mas não paramos por aí, pois o esqueleto se mostra tão poderoso a ponto de pegar as almas deles e mandá-las diretamente ao inferno. Você abusou desse poder. Você o escondeu e somente evocou ele para me policiar, quando podia ter usado esse poder para arrancar a alma do meu corpo. É mesmo? Por que o He-Man nunca fez isso? É que a espada é só um condutor, mas a faísca, isso sempre fui eu. Pelos poderes de Grayskull! Sem espada para controlar a força, He-Man se torna o que chamam de Savage He-Man, que é apenas poder puro, mas sem controle. Então ele começa o que eu admito uma luta bem legal contra o esqueleto. Mas claro, Kevin Smith não quer que tenhamos coisas legais, e a Tila usa seus poderes e de primeira consegue teleportar todos eles a um novo local. O esqueleto volta full pistola e ameaça a feiticeira porque aparentemente o poder flui primeiro pela feiticeira. Então ele desconfiou que ela deu poder ao Pera, se a feiticeira escolhe o campeão e o poder flui através dela, por que a gente precisou da espada para começar? Enquanto isso, a Tila tenta acalmar o He-Man. Somos uma família, Adam. Eu acredito em você. Eu sempre acreditei em você. Mas são todos mentirosos. E o Adam não era diferente. Adam então descontroladamente avança para o acampamento de seus pais. Mas logo após um discurso do rei pedindo perdão por sempre botar ele para baixo, ele se acalma e volta ao normal. Depois disso a gente volta pra Maligna conversando com o Homem-Fera. Ele esteve sempre com você, se alimentando da sua energia. Você faz ele parecer um parasita. Bem, não é como se ele tivesse escondido isso pra começar. É claro que te usei. E devolvi o favor. Episódios 3 e 4. Mal começamos o episódio e temos isso. Perdoe a minha saída, Rei Randor. Eu estava... Magoada e com raiva. Tinha todo o direito de virar as costas para Eterno. Tantas verdades foram escondidas de você e de mim. Pera, você disse a ela que ela não tinha culpa? Ela se aproveitou do luto do seu fucking filho e descontou a raiva em todo mundo e caiu fora pra no fim você vir me dizer que ela tava certa? Se He-Man é tão estúpido como a série fica forçando que ele seja, por que não dá logo os poderes a outra pessoa? E quem nós temos aqui? Vossa Majestade, eu sou o Andra, senhor.
Majestade, eu sou amiga da Tila e Uma grande ajuda. Sem a Andra, o Adam não estaria aqui agora. Desculpa, mas o que ela fez? O rei, em agradecimento, pede para Andra pedir o que quiser. E com isso ela dá um pequeno backstory de que desde que o avô dela morreu, ela vivia nas ruas e sempre queria uma família. Então o rei a contrata como tenente. E sério, o que ela fez de importante até agora? Esse é o único pedaço de backstory que ela dá pra gente e nada explica como ela é tão boa em combate e com coisas mecânicas. Essa mina até agora tem sido o mesmo equivalente do Finn. Ah, qual é? Ele foi desperdiçado e vocês sabem disso. A mãe de Adam aparece e logo reparamos que tem algo errado entre ela e o rei. Enquanto isso, a feiticeira encontra com o mentor na cadeia e temos mais uma conversa como se a feiticeira sempre fosse abusada pelo esqueleto. Você foi tão massacrada pelo seu chefe que não enxerga como é melhor do que ele agora. Qualquer força manifestada pelo campeão é apenas concedida a ele pela feiticeira. Então, se você é mesmo a nova feiticeira, isso torna o esqueleto nada mais do que o seu servo. Se o campeão é só tão forte quanto a feiticeira deixa, o que impediu eles na parte 1 de depois de fazer a espada simplesmente arranjar outro campeão? Eu não tô implicando, eles que não se mantêm consistentes. Ao voltar para Adam, descobrimos que sua morte quase separou seus pais, porque o pai dele culpou a mãe dele por ter mantido o segredo. E por que eu não tô surpreso que todos os homens nessa série são ruins? Voltando ao castelo, nós vemos o esqueleto mostrando Maligna como é o fim do universo e que logo tudo estará alinhado, dando a ele ainda mais poder absoluto sobre a própria existência. E com isso, a Maligna vira uma nihilista? E a existência precisa de algumas melhorias, porque olha só pra isso. Isso tudo é tão vazio. Não tem propósito. Então não tem sentido. A vida não é nada além de uma agonizante queda livre e infinita para a morte. Não tem motivo, não tem plano. Todos nós estamos completamente sozinhos. What the fuck? O esqueleto então atira do transe e diz que quando tiver o poder absoluto, finalmente matará o He-Man, o que deixa a Maligna nervosa. E com isso nós temos um pequeno backstory dela. Nele aprendemos que ela tinha pais famintos e quando eles tentaram devorar ela, ela fugiu para os esgotos e de alguma forma aprendeu magia, até que o esqueleto a salvou. E logo falaremos mais disso. Voltamos então para Tila e Adam com a Tila dando um sermão ao He-Man sobre o segredo dele. A nossa vida inteira foi uma guerra atrás da outra. Não porque queremos lutar, sim porque nós protegemos o nosso povo. Não, Tila, você tá errada. Essa era a fala dele. Eu sei que você só escondeu o seu segredo com a melhor das intenções. Mas não posso dizer que os seus segredos não machucaram ninguém. Viu só? Chata e não admite quando está errada. Essa é a sua fala. Voltamos então para a feiticeira e o esqueleto e desculpe, vocês repararam que nessa série até agora não foi a lugar nenhum? Na primeira temporada a gente já estava se encontrando com o mentor e indo até o inferno, mas nessa temporada a gente só viu os protagonistas fazendo vários... nada. Continuando, a Maligna vai até o esqueleto pedir um certo... favor. Brigar com você me diverte, não me entenda mal, mas voltou há tanto tempo e ainda temos que praticar o nosso outro passatempo. Assim não. Se uma mera mortal dormir com um deus, ela pode acordar no pós-vida. Você tem que guardar o poder ou vai me matar. Homens e mulheres nascem somente para morrer. Já nós, deuses, vivemos para sempre. Após o esqueleto cair nesse bait óbvio, ela usa a espada e... ah, não. Não, esse cabelo de novo, não. E qual é a sua primeira jogada como uma deusa? Destruir o céu e falar que quando todos os planetas se alinharem, ela vai destruir o universo. Simples assim. Nós vamos ter que lutar. Maligna está além das nossas armas agora. Então o único jeito de deter a feiticeira é com outra feiticeira. Na moral, Tila, ela é uma feiticeira com os poderes do mestre do universo e o universo tá se alinhando pra ela. Eu acho que ela tá bem além do nível de uma feiticeira comum, não é? E como se não bastasse, ela também se oferece para mandar uma mensagem mental a todos de Eternia pedindo ajuda. E com isso fechamos o episódio com o esqueleto se juntando a eles. Começamos o próximo episódio com a Tila tentando mandar a mensagem, mas... a feiticeira teria alcançado. Mas eu não sou feiticeira. Foram as próprias montanhas místicas que te chamaram do outro lado do mundo até aqui. Se alguém consegue comungar com esse poder e usá-lo para falar com todos em Eternia, é você.
Nós acreditamos em você, Tila. Todos nós. Nossa, gente, vai com calma, ela vai desaparecer se vocês continuarem chupando desse jeito. No castelo, vemos que a Maligna teve uma visão sobre a criação do universo com um bode que é mordido por uma cobra, que a cobra pega por uma águia e a águia morre. E isso é a morte de Deus no universo deles de alguma forma. Ok. Mas então, He-Man e o esqueleto aparecem para distrair a Maligna e... A minha é maior. Tila e a sua parceira continuam pelos esgotos até elas encontrarem um mentor que conseguiu escapar. Eu tentei mandar uma mensagem pra todo mundo em Eternia pra pedir ajuda, mas não funcionou, pai. Eu não virei uma feiticeira de repente só porque sou filha de um. Que foi? É a mesma menina que fala que tem medo de ser especial. Você aposta quanto que ela conseguiu mandar a mensagem pra todo mundo? Do lado de fora, o rei e a rainha se preparam para um ataque. Nesse meio tempo eles se reconciliam, com uma cena que é até bonita pra falar a verdade. Ah, e olha só! Todos ouviram o chamado da Tila. E quando eu digo todos, são literalmente todos. Por que eu não tô surpreso? Enquanto isso, a Tila vai até a maré da transformação e aprende com a sua mãe que quando ela renunciar sua vida e se desapegar de todos, ela terá acesso ao poder ao serviço de Zoar, que pelo jeito é o deus do universo deles. Repito, ela precisa renunciar à sua vida normal para ter acesso a esse poder. E se ela fizer isso, ela, como a sua mãe, será incapaz de sair do castelo. Enquanto isso, do lado de fora, a Maligna chama os seres de Subternia para lutar. Começando assim o episódio A Espada e a Feiticeira. Durante a briga na superfície, Gorpo aparece, já que ele tinha morrido no inferno. E ele volta como oráculo, o que é bem legal, mas... por quê? Ele consegue entregar a espada ao He-Man, que se transforma e dá o mesmo power-up ao esqueleto para ajudar na batalha. Mas como a série se recusa a melhorar, vemos Tila se entregando para ter o poder. Mas ela recusa e mesmo assim consegue o poder. A feiticeira não precisa desapegar das ligações para ser forte. Porque são mais que ligações, são amigos. E a força que eles me dão é ainda maior que o poder de Grayskull. Eu nunca vou ter que desapegar, mãe. Porque me agarrar àqueles que eu amo só me torna mais forte. Então você quer me dizer que gerações de feiticeiras poderiam ter uma vida normal e sair do castelo e ainda ter o poder se elas simplesmente dissessem: ah, não, eu me viro? Kevin, vem cá, eu só queria entender... por que você faz? Enquanto isso, na superfície, a luta complica, enquanto a Maligna consegue o poder absoluto. Mas adivinha quem aparece? Tila, é claro. E agora com uma nova feiticeira, e olha só isso, ela vai contra a Maligna. Adam, mantenha-os a salvo. Mantenha todos a salvo. Isso aqui pode demorar. E como é que ela tá conseguindo lutar de igual para igual com alguém que nem o He-Man, nem o esqueleto conseguiam arranhar direito? Durante a luta, Maligna fala de suas motivações e mostra pra Tila a mesma visão que ela teve. Mas Tila fala para ela ficar de boas, pois logo a morte de um deus, o universo foi criado e que ele é bonito e não apenas caos. E com isso ela se arrepende. O que é isso? Eu tô vendo o final de Steven Universo? Ah, qual é? O final foi um lixo e vocês sabem! Enquanto isso na Terra, He-Man arremessa o esqueleto e a Tila volta com a Maligna arrependida. Então, Tila e He-Man abrem o portal puxando os demônios de volta. E quando o Gorpo vai ser puxado, a Maligna segura ele e... de alguma forma isso dá certo. Tá bom. Então vemos o resultado de tudo. Com a parceira da Tila sendo condecorada mentora por... motivos. Mas é claro, a gente não pode terminar o episódio sem dar mais uma sugadinha na protagonista. Você é a primeira feiticeira que pode sair de Grayskull e sabe lutar muito bem. Então eu acho que eu posso entender a possibilidade de você achar que não precisa que eu te acompanhe. A feiticeira sempre precisa do campeão. Você vai aonde eu for. E assim fechamos a segunda temporada. Devo dizer, não foi tão horrível quanto a primeira, mas... foi difícil. A primeira temporada teve um foco certo do começo ao fim. A segunda temporada, de 5 episódios,
4 são de personagens indo e voltando sem fazer nada, sem falar das inconsistências. O esqueleto transforma a Maligna em uma feiticeira, mas ela nunca foi até a fonte. Então, ela tem mesmo os poderes de uma feiticeira ou não? Se por causa da feiticeira temos um campeão, por que eles não escolheram uma outra pessoa para quando eles voltassem com a espada chamassem os poderes de Grayskull? A Teela tentando ser a voz da razão é ridículo, pois na primeira temporada o que ela mais fez foi reclamar e atacar todo mundo à sua frente, desejando que alguns deles até morram. A história toda da Maligna ter um relacionamento abusivo com o esqueleto é meio ridícula, pois as únicas cenas que temos com ela e ele na primeira temporada são cenas como se fosse uma dupla bem unida. E um dos flashbacks que temos são os dois conversando num barco. E vocês querem saber qual era o tema da conversa? E se pintássemos o navio com um tom de granito? Sem falar que se o esqueleto pôde transformar a Maligna numa nova feiticeira, o que impediu o He-Man de desfazer isso quando ele mesmo pegou a espada e deu um power-up ao esqueleto? O corpo voltar como oráculo é algo bem legal, mas ao mesmo tempo, por quê? Como a morte dele faz ele voltar como um oráculo? A Teela simplesmente nega se entregar ao poder e isso simplesmente funciona? Acha que gerações não ficaram receosas em largar ligações com sua família e amigos? Porque só com ela funciona? A Teela é só uma feiticeira e por mais poderosa que ela seja, a Maligna era uma feiticeira e uma campeã ao mesmo tempo. E é preciso lembrar que ela estava lutando de boas com o He-Man e o esqueleto, que, deixa eu lembrar vocês, consegue ver até os confins do universo e condenar almas ao inferno. Mas a Maligna não consegue ver uma feiticeira surgindo bem debaixo dos pés dela? E vocês podem até falar, ah Jeff, ao menos não foi tão ruim quanto a primeira temporada. Isso pode até ser verdade. Mas isso se vocês desconsiderarem uma coisa. Ou melhor, 4 coisas. Antes da série tivemos 4 comics oficiais que serviram como prequels. Nas comics seguimos a história de He-Man tentando descobrir a cura para seu pai, que foi atacado por uma criatura chamada Orlax, a mesma da série, que deixou o rei em coma e então desapareceu. Nisso a feiticeira manda o He-Man para o passado para tentar achar uma cura. Com isso descobrimos como a espada foi feita. O Orlax atacou o filho do rei Grayskull, o deixando em coma. E como Grayskull não consegue atacar a criatura, já que ela existe em 2 dimensões ao mesmo tempo, a nossa e a espiritual, ele vai ao inferno pegar a outra parte da espada para poder forjar a espada que conhecemos e assim lutar contra a criatura. Mas mesmo cortando um pedaço do Orlax, ele não consegue descobrir uma cura para seu filho. He-Man leva um pedaço ao presente para dar as más notícias de que infelizmente não há uma cura. O pedaço que He-Man trouxe cresceu e virou um novo Orlax, que eles têm a esperança de que a feiticeira possa se comunicar com a criatura, e com isso descobrimos que o esqueleto também estava na mente da criatura tentando descobrir seus segredos. A feiticeira até se oferece para o esqueleto para usar os poderes dele para tentar ajudar, mas ele se recusa e começa a contar sua história. Ele conta que era escravo de um planeta chamado Apolios, e quando ele tentou fazer uma rebelião, foi sucedido por um curto período de tempo, e até conseguiu uma mulher e uma filha, mas os inimigos contra-atacaram e mataram sua mulher e sua filha. Quebrado, não, destruído. Era isso que eles queriam, e foi isso que aconteceu. Eu precisava de um novo símbolo para substituir aquele que eu era. Tudo que restou dentro de mim foi uma única oração, para ser libertado desse desespero. E a minha oração teve uma resposta. Como uma história vinda dos céus. Hordak, o Conquistador. Ele prometeu ao esqueleto poder suficiente para trazer seus amados de volta à vida, em troca de trabalhar para ele. E depois de anos, o esqueleto continuava a insistir no poder que lhe foi prometido, mas Hordak apenas dá poder a ele para renascer uma pessoa. Ele então escolhe renascer sua filha, que será mantida no planeta enquanto eles saem para conquistar outros mundos. E mesmo o esqueleto ficando mais poderoso, ele repara que nunca acabaria sua servidão. Então o esqueleto chegou a Eternia e percebeu o quão forte é a conexão da magia com esse lugar. A Maligna não acredita na história, mas vemos o esqueleto segurando o colar de sua falecida esposa. Então fechamos esse número mostrando a Maligna tentando controlar o Orlax e descobrir seus segredos. Com isso, também temos o backstory da Maligna, que é a mesma da série, mas com algumas diferenças. Quando ela foge para os esgotos, ela conhece uma feiticeira que ensina magia a ela.
mas ela deve prometer nunca usar isso para vingança. Porém, quando ela cresce, ela tenta se vingar contra seus pais, mas a feiticeira a impede. E aí temos a mesma cena que acontece na série. Mas tem uma cena que não há na série, que é o que acontece a seguir. O esqueleto diz que ela tem potencial, mas que alguém está prevendo ela de alcançar esse potencial, pois ele mesmo diz que está passando pelo mesmo problema. Então o esqueleto ajuda ela a matar a sua mestra, a deixando mais poderosa. Mas enquanto temos esse backstory, os dois foram interrompidos quando He-Man e Teela invadem o castelo. No meio da briga, o esqueleto e a maligna escapam por um portal. E temos essa pequena conversa. Escolha interessante de destino. Eu estava mirando para Darklands. Você nunca foi muito boa com portais. Eu vou tentar de novo. Não, tá tudo bem. Meu Lord? Eu disse que está tudo bem. Ah, sim, então. Tudo bem. Que tal a gente ir à superfície e mandar uma mensagem para reagrupar? A gente pode juntar o nosso exército e atacar a família real e acabar com eles de uma vez por todas. Ah, não agora. Desculpa, mas como assim não agora? Se não agora, quando? He-Man e sua pequena sidekick estão na Montanha da Serpente. Os poderes de Grayskull crescem cada vez mais e mais nas mãos dele, enquanto a gente está simplesmente aqui e... Paciência, maligna. Paciência? Meu Lord, Você lembra a última vez que estivemos aqui? Como eu poderia esquecer? Eu te fiz uma promessa, bem aqui nesse ponto. Você me ajuda a derrotar Hordak, e algum dia eu poderei te dar o poder que tanto deseja. Esse dia eu acho que finalmente chegou. Eu consegui, maligna. Podemos ter perdido nossa conexão telepática quando He-Man apareceu atacando tudo, mas algo dentro de mim desbloqueou. Os segredos do Orlax e muito mais. Algo está vindo, algo poderoso e útil. Que tolo eu tenho sido. E com isso nós vemos como o esqueleto aprendeu sobre o verdadeiro segredo de Grayskull. Depois disso voltamos para Castelo, onde vemos todos preocupados com a situação do rei. E onde a Teela do nada está puta da vida, pois Adam não está lá e começa a atacar todo mundo pela situação atual. E, para ficar ainda melhor, do nada os poderes dela despertam e ela acorda o rei do coma dele. Um veneno que não tem cura e do nada a Teela consegue acordar ele. A rainha disse que pediu ao Orb uma ajuda e que isso veio através da Teela, mas claramente ela fez isso sozinha. Depois disso eles apagam a memória dela, pois ela não deve saber o segredo que ela é ligada à sua mãe. E com isso encerramos com Orlax tendo uma visão de um horror cósmico, que agora sabemos que é a maligna no final da parte 2. E com esse design eu não culpo ele por estar assustado. E isso piora ainda mais a série, pois sabemos que o veneno do Orlax deixa as pessoas em coma, mas o mentor usa essa gosma para fugir da cadeia. Como você escapou? Com a gosma do Orlax. É viscosa e nojenta, mas um ótimo condutor. E a Teela do nada vira a cura para uma doença que ninguém tinha cura. E o relacionamento da maligna com o esqueleto é mostrado que a maligna agia pelas costas dele, fazendo a ideia de que ele era o lado ruim do relacionamento ser um pouco questionável. Claro, na parte 2 ele se tornou muito mais agressivo, mas não faz sentido porque na prequel e na parte 1 ele era bem controlado e calculista. Mas porque a parte 2 quis, do nada ele é abusivo e descontrolado. Mas é claro, o backlash talvez não seria tanto se alguém tivesse sido honesto desde o começo. Às vezes é melhor você ficar quieto e deixar que as pessoas achem você um idiota do que abrir a boca e dar a elas a certeza. Antes da série do He-Man sair, o roteiro tinha vazado online. E com isso muitos ficaram preocupados com uma série no qual He-Man fica de lado para Teela assumir o comando. Principalmente com a péssima representação feminina que temos hoje em dia. Mas logo em seguida Kevin Smith foi ao Twitter e disse: com todo respeito a vocês, eu li todo o script do show e também vi 4 pedaços de animação. E por mais que a Teela esteja presente, ela sempre foi uma grande parte do Masters of the Universe. E ela tem um grande momento na série. Mas a série é literalmente toda sobre o He-Man. E nós sabemos como é que isso acabou. E
vocês sabiam que a ideia original seria o Adam sobreviver à explosão, mas perder os poderes e assim aprender a voltar à sua glória? Então, na cagada, minha sugestão foi uma das ideias que foram apresentadas. Mas Kevin Smith achou que isso seria uma ideia horrível e disse: por que apenas quebrar a espada do poder? Que tal a gente quebrar o Adam também? Se ele morrer, a gente poderia adiantar uns anos e explorar um pouco disso, de como seria o mundo sem o He-Man. E aposto que muita gente adorou a ideia de um desenho do He-Man sem o He-Man. Porque, nossa, quem seria estúpido o suficiente de matar personagens principais de uma série, substituir ele por personagens que se dizem perfeitos, mas ao mesmo tempo são um poço de ignorância e arrogância, e que com certeza vai irritar uma boa parte da fanbase, o que vai fazer que quando essa fase da série acabar, todo mundo preferir que essa sua fase nunca existiu. Quem seria estúpido o suficiente de fazer isso? E como eu havia previsto, essa série não melhorou, e em muitos aspectos foi até pior. O pacing foi mais lerdo que corrida de lesma, os personagens mudam a maneira de agir simplesmente porque sim. Novamente, todo personagem masculino é uma mula só para dar espaço aos personagens femininos perfeitinhos. E mais uma vez o protagonista é feito de sidekick, e agora que falam que a feiticeira escolhe o campeão, sabemos que He-Man nada mais é do que um coadjuvante da sua própria série. E não se esqueçam, a série tem o nome Revelations. Não duvido nada que a grande revelação seja que a memória da Teela era constantemente apagada sem ela saber. Ou bem, ela é tão poderosa atualmente, então eu acho que ela já sabe, não é? Porém, isso ainda não acabou. Na parte 1 vemos um dos servos do esqueleto montando um culto para uma coisa que ele chama de placa-mãe, que transforma pessoas em androides. E no final da parte 2, eles seguram o esqueleto que é atacado pela placa-mãe e ela revela ter o símbolo do mestre do esqueleto. Então não duvido nada na parte 3 eles cuspirem mais na cara da Comic e mudarem mais a história. Mas não se preocupe porque eu infelizmente estarei aqui para fazer esse sacrifício a vocês. Não que eu queira, mas eu comecei isso e eu terei que ir até o fim. Eu sou Jeff the Reviewer e... me desejem sorte. Thank you for watching the Jeff the Reviewer channel. Your name